Sr. Presidente, Srs. Deputados, um cumprimento especial ao Sr. Ministro. Dizer ao Sr. Ministro que nós vamos ter que nos habituar ao seu humor fino neste Parlamento e nesta Comissão. Nem sempre é interessante ter um Ministro que nos habilita a ter de quando em vez um sorriso sobre as questões tão áridas como são por vezes as questões da defesa. Agradecer também a presença do Sr. Secretário de Estado e dizer ao Sr. Ministro que tem a sorte de ter um grande Secretário de Estado consigo e estou certo que esse tempo que vai passar no Restelo será, para além do mais, um tempo de boa leitura sobre o Tejo, mas também será um tempo reconfortante do trabalho conjunto com o Sr. Secretário de Estado. Um cumprimento ao Sr. Assessor Militar, Sr. Primeiro-Ministro. E, Sr. Ministro, eu gostaria de fazer 3 notas prévias relativamente ao debate que aqui tivemos. A primeira nota é que esta ideia de que a Comissão de Defesa teve sempre um longo consenso a propósito de um conjunto de políticas na área da defesa é errada. Em primeiro lugar, porque basta recuar à guerra do Iraque para nós percebermos que esse consenso não existiu. Mas ao longo dos anos nós tivemos muitos outros momentos em que o consenso não se verificou. E, portanto, quando nós falamos a propósito da participação de Portugal na NATO, das nossas obrigações no âmbito da OSCE, das questões que dizem respeito à política europeia, nós estamos muito de acordo com o PSD e com o CDS, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos também leituras preocupadas relativamente às questões de defesa que são partilhadas com o Bloco de Esquerda e com o PCP. E, portanto, neste Parlamento, os consensos não se limitam a 2/3 do Parlamento. O Parlamento faz consensos quando há maiorias totais, globais, relativamente a processos que estão em discussão. Portanto, consenso é a participação de todos e não só de uma parte muito significativa do Parlamento. E, portanto, a afirmação do Sr. Deputado Matos Correia, que serviu para identificar uma guerra com o Governo atual que não estava em causa nesta Comissão, não faz nenhum sentido. A segunda nota tem a ver muito com a sua intervenção, Sr. Ministro. O Sr. Ministro veio aqui para fazer uma primeira audição sobre política de defesa. E quando nós falamos sobre política de defesa, o Sr. Ministro sabia que o PSD iria falar sobre Defesa 2020, que o CDS iria falar sobre as infraestruturas e equipamentos da defesa, que o PCP iria falar sobre as questões que têm a ver na relação com a segurança e com a defesa e os meios de busca e salvamento, que o Bloco de Esquerda iria falar sobre as idiosincrasias relativamente ao terrorismo e à nossa participação nas entidades internacionais. Bem, Sr. Ministro, o senhor sabia tudo, porque isso é muito estimado à partida relativamente aos partidos que aqui vêm. Mas nós vamos ter uma oportunidade para debater concretamente cada ponto relativamente às políticas de defesa e, diretamente, às questões de natureza infraestrutural e de equipamentos, que é o momento do Orçamento de Estado. E para esse debate eu gostaria que os deputados estivessem munidos de uma atenção especial. Porque, em primeiro lugar, eu acho que este Governo já garantiu que as questões de defesa serão questões prioritárias. Garantiu porque nós temos responsabilidades internacionais que temos que assumir, porque as ameaças são de um momento para o outro cada vez mais interessantes e importantes, porque também o debate sobre as questões de defesa passou a estar no centro da opinião pública e do debate geral das sociedades. Portanto, sob esse ponto de vista, eu espero que o debate do orçamento seja muito importante. Mas, Sr. Ministro, eu compreendo que o Sr. Ministro não queira revisitar o Defesa 2020 e todo o património legislativo que foi feito. Eu, se estivesse no seu lugar, também não o faria. Mas há uma coisa que eu lhe peço, é que o senhor não tenha a maior parte dos oficiais generais contra as suas medidas. Porque o 2020 foi feito contra os oficiais generais, contra as estruturas militares, contra os pensadores da defesa nacional. Foi feito por uma imposição e, por vezes, por uma teimosia de um ministro que não teve condições para ouvir aquilo que era a sociedade portuguesa. E, portanto, aquilo que eu lhe peço, em primeiro lugar, mais do que uma pergunta, é que o Sr. Ministro tenha a capacidade de poder ser um Ministro abrangente, um Ministro que possa ouvir, um Ministro que possa integrar, na perspectiva de concretizarmos, aí sim, um consenso mais amplo do que aquele que foi conseguido na legislatura anterior e que colocou, em muitas circunstâncias, as questões de defesa como questões transversais e consensuais. Sr. Ministro, uma nota final relativamente às questões de política. O Sr. Ministro tem instrumentos e ferramentas que têm muito a ver com as ações do Instituto de Defesa Nacional, com as estruturas operacionais que pensam a nossa participação externa. E aquilo que eu iria perguntar ao Sr. Ministro é se está disponível para que Portugal possa começar a pensar seriamente numa visão integrada da participação europeia nos teatros internacionais,
se está disponível para que nessa visão e nessas novas responsabilidades nós possamos, já vou terminar, Sr. Presidente, fico-lhe agradecido, se nós possamos ter uma leitura das questões que dizem respeito à cooperação técnico-militar e, por último, as questões que dizem respeito a um outro enquadramento de recrutamento para as Forças Armadas, que é um elemento central e que vamos ter oportunidade de discutir em sede do Orçamento de Estado. Sr. Ministro, muito obrigado. Peço desculpa ao Sr. Presidente por me ter alongado e peço desculpa aos Srs. Deputados por esta intervenção um pouco mais dilatada. Muito obrigado.